O assunto é um oferecimento do BTG+. Baixe o app e inove seu jeito de usar banco. Da redação do G1, eu sou Renata Lopretti e o assunto hoje com Natuza Neri é à beira do colapso. É o colapso. Colapso do sistema de saúde. O termo, tão associado ao que se passou em Manaus, já é realidade em hospitais de cidades de todos os estados do Sul, do interior de São Paulo e de Minas Gerais, do Rio Grande do Norte e do Ceará. Neste episódio, vamos entender o que o colapso significa na prática. Para isso, 2 convidados, uma profissional de saúde e um familiar de um paciente de Covid, nos falam sobre os diferentes problemas que surgem quando o sistema de saúde não consegue mais dar conta da demanda por atendimentos. Quinta-feira, 4 de março. Eu converso primeiro com a enfermeira Stephanie Agatha Pinheiro, de 25 anos, que trabalha no Centro de Terapia Intensiva de um hospital privado de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. Stephanie, você pode contar em que momento começaram a faltar os recursos para atender a todos os pacientes de Covid no hospital em que você trabalha? Desde o início da pandemia, mais ou menos um ano atrás, a gente já veio enfrentando várias dificuldades, com questão de insumos e recursos. Primeiramente com EPIs lá no ano passado, depois a dificuldade na compra de ventiladores mecânicos. Acredito que no estado inteiro, de um modo geral, a gente enfrentou diversas dificuldades desde o início da pandemia. Mas, assim, eu trabalhei em 2 hospitais ao longo nesse período, então eu tenho a minha experiência, assim, é que, de fato, a gente nunca enfrentou algo como a gente está enfrentando hoje. No Rio Grande do Sul, hospitais de várias regiões do estado estão lotados. A ocupação geral dos leitos de UTI passou dos 97% nesta segunda-feira. Só em Porto Alegre, este é o 3º dia seguido de ocupação de UTIs acima dos 100%. Preocupação também no Paraná. Em todo o estado, só podem funcionar os serviços essenciais. A regra vale até o dia 8 de março. 92% dos leitos de UTI estão ocupados, mesmo com a criação de 55 vagas nos últimos dias. 242 pacientes estão na fila de espera. A taxa de ocupação dos leitos de UTI no SUS, em Santa Catarina, chegou a quase 100%, a pior desde o início da pandemia. Nós excedemos o limite da capacidade total, assim, em número de leitos, de CTI, em número de leitos de unidade de internação, em insumos, também tudo falta, recursos humanos está faltando, pessoas qualificadas que possam atender pacientes críticos e até mesmo a qualificação para aqueles profissionais que estão na linha de frente. A gente não teve tempo de se preparar. Apesar de ter 1 ano de pandemia, o Covid muda diariamente a nossa rotina, a nossa realidade. As informações chegam todos os dias, então as condutas se alteram todos os dias também. Você citou a falta de recursos humanos. Que outros recursos você consegue se lembrar que faltam nesse momento? Obviamente, com a demanda crescente do número de pacientes com Covid e da transmissão altíssima no estado, a gente viu também um número de agravamentos muito grande, de pessoas que têm necessidade de estar num leito de CTI. Dona Maria da Graça, de 66 anos, foi internada com Covid numa unidade de pronto atendimento em Porto Alegre e há 2 dias espera por um leito de UTI. Da ambulância já a gente foi informado que não teria nenhum lugar para receber ela. Então, obviamente que com isso vai faltar ventilador. Falta ventilador mecânico, falta bomba de infusão no mercado. E não é nem que o Estado não esteja comprando ou que as instituições não estejam investindo. Mas não existe fornecedor, não tem ventilador livre para venda, não tem. Tudo que tinha já foi consumido. E isso é muito grave, porque a gente não consegue dar uma assistência de qualidade, a gente não consegue mais fornecer nem recursos humanos e nem insumos suficiente para a população que está precisando. E a gente se vê sem saída. É uma sensação assim, de esgotamento mental, físico, e uma sensação de insuficiência, porque não importa o quanto a gente faça, se a gente não tem recurso, a gente não consegue dar conta. Ou seja, com todo o preparo, tentativa de se antecipar, de entender que os casos estavam aumentando, ampliação de estrutura,
ainda assim é muito difícil dar conta do recado, da demanda que chega, né? Sim, é muito difícil e a gente se viu diante desse colapso na saúde, pelo menos aqui no estado do Rio Grande do Sul, que é o que eu posso falar. A gente se viu diante desse colapso e a gente precisou buscar alternativas, né? Alternativas para ventilar esses pacientes, para fornecer o mínimo de recurso possível. E os profissionais, eles estão tão engajados em enxugar esse gelo, que a gente chama, né? Porque a gente está enxugando gelo. A gente sabe que os números vão crescer cada vez mais porque a gente não vê medidas, a gente não vê um pacto da sociedade com a gente, com o profissional da saúde, com as instituições de saúde. Pelo segundo dia seguido, a pandemia no Brasil teve o maior número de mortes no intervalo de 24 horas. O Brasil registrou 1.840 mortes por Covid, ou seja, mais de uma morte por minuto. São até agora 259.402 vítimas da doença. Então, a gente está precisando buscar alternativas, né? Dentre elas, como, por exemplo, eu citei naquele post do Twitter, a questão da utilização do carro de anestesia ou estação anestésica, como a gente costuma chamar, para ventilar esses pacientes mecanicamente, né? Para dar esse suporte ventilatório, porque, na verdade, o carro de anestesia ele é um aparelho utilizado pelo anestesista que nas cirurgias, enfim, ele não tem essa finalidade, né? Ele pode funcionar como um ventilador mecânico, mas é algo que a gente utiliza rapidamente, não é essa a finalidade dele. Então, a gente precisa ter mais essa alternativa, mas não é uma alternativa que soluciona nosso problema. Você falou de esgotamento psicológico, que está todo mundo muito esgotado. Explica para quem nos ouve como é estar assim, nesse estado de esgotamento, e como você e os seus colegas estão lidando com isso. Eu vejo que o profissional da saúde, ele tem uma característica diferente do restante da população que não está em contato direto, né, com o Covid, enfim, com essa realidade, que é que a gente vivencia, a gente experiencia a pandemia 24 horas por dia. Né? O nosso trabalho, o nosso estudo, todo o nosso tempo livre, tudo está voltado para a pandemia, né? Porque o nosso trabalho é diretamente com a pandemia. A gente não pode mais ver as pessoas, a gente não pode mais sair com os amigos, a gente não pode mais visitar aqui o vizinho, não pode mais fazer nada, porque além da sociedade em geral estar vivenciando a pandemia, a gente também vivencia a pandemia do outro lado, lá dentro da instituição de saúde, do hospital. Então, para o profissional de saúde é muito difícil fragmentar. Da porta da minha casa para dentro, eu não experiencio a pandemia. Não, eu experiencio a pandemia da porta da minha casa para dentro, da porta da minha casa para fora. Então, eu vivencio essa pandemia 24 horas por dia. Tá lá dentro, sabendo que a gente está ali para fazer o nosso melhor, mas a gente não consegue fazer o nosso melhor, porque a gente não tem mais recurso, porque, enfim, o número de casos cresceu além da nossa capacidade, os profissionais estão em burnout, e, enfim, a gente já tinha outros problemas antes da pandemia, e a pandemia veio para inflamar mais ainda esses problemas na saúde, no sistema de saúde do Brasil. E como é colocar um paciente em um ventilador? Intubar um paciente e colocar ele em ventilação mecânica é um processo extremamente difícil e criterioso. Ventilar mecanicamente uma pessoa é uma das maiores dificuldades na medicina, tá? Então, a gente trabalha em conjunto com o fisioterapeuta, toda a equipe se envolve no momento de uma intubação. É um processo muito agressivo para o organismo, que precisa de muita responsabilidade, muito conhecimento técnico para ser realizado. Então, a partir do momento que você intuba uma pessoa, você já tem que pensar na extubação dela, em retirar ela daquilo, porque esse processo ele vai salvar a vida dessa pessoa que está em insuficiência respiratória aguda, mas ele também pode matar essa pessoa, porque é um eterno dilema, sabe? A gente acaba tendo que fazer várias escolhas a cada hora que passa. Então, a cada hora que passa, a gente reavalia, insere novas drogas, retira novas drogas e é assim, esse é o cuidado crítico, ele é avaliado de hora em hora dentro da CTI. O pós-Covid, para reabilitar, é muito mais difícil. A pessoa que fica entubada vários dias, ela tem muito mais dificuldade de retornar, né, de sair da intubação. Então, é realmente assim, uma decisão que precisa ser muito bem discutida e assertiva. Qual é a parte mais dolorosa de trabalhar assim, sempre no limite?
Eu acho que a parte mais dolorosa de lidar com os pacientes COVID é a questão da família, lidar com a família. Porque quando o paciente é crítico, um paciente comum de UTI, qualquer outra pessoa que for para uma UTI que não é COVID, ele tem contato com a família, ele pode receber visita, o familiar vê a pessoa ali no estado crítico, então ele vivencia o luto, experiencia o luto com um pouco mais de antecedência e mais clareza. Agora, a partir do momento que um familiar não tem contato nenhum com a pessoa que está internada, só recebe informações por telefone, não pode mais ver, não pode mais tocar, não tem mais aquela sensação de que tu tem aquele familiar ali, não enxerga mais ele, tu não tem mais contato com ele. Isso é a pior parte do COVID. E alguma vez você desabou? Durante a minha rotina, não. Mas em casa, sim, diversas vezes. No trabalho, às vezes, a gente vai no banheiro, chora, desaba, mas desaba ali, sabe? Na frente da equipe, a gente acaba se sentindo na obrigação de ser mais firme e de ter, mais força do que a gente tem. A gente tira força, não sabe de onde. Mas em casa, assim, de fato, diversas vezes, às vezes eu saio de casa chorando porque eu não quero ir trabalhar. Não é que eu não gosto da minha profissão, não é que eu não gosto do que eu faço, é que o que eu vou assistir lá vai impactar muito o meu emocional. E eu tenho uma vida longe do hospital, fora do hospital, com todos os problemas como todo mundo tem. Então, lidar com esses problemas que a gente já tem naturalmente e mais toda essa sobrecarga é, de fato, muito difícil. Stephanie, muito obrigada por poder compartilhar a sua experiência com a gente. É importante que a gente consiga ouvir experiências como a sua. Eu te desejo muita força, muita sorte e um bom trabalho para você. Muito obrigada, viu? Eu que fico honrada aí de ter recebido o convite de vocês e honrada também em representar a enfermagem aqui no podcast. Oi, boa tarde. Oi, Matheus. Meu nome é Natuza, tudo bem? Eu que vou entrevistar você pro assunto. Tudo bom, Natuza? Estou à sua disposição. Estou na estrada, pode ser que o sinal fique fraquinho, mas acho que ele não cai agora não, porque eu ainda estou na região metropolitana de Recife. Tá certo. Este é o jornalista Matheus Magalhães, de 30 anos. O pai dele, Ivanildo, de 71 anos, contraiu a Covid-19 e precisou ser internado. Sem leitos disponíveis em Natal, capital do Rio Grande do Norte, onde eles vivem, Matheus precisou lutar por uma transferência. Matheus, quando seu pai pegou Covid, como o quadro dele evoluiu? Conta pra gente um pouco da história do seu pai. Olha, a gente acredita que meu pai tenha pego Covid numa internação hospitalar por um problema intestinal. Ele teve uma perfuração no intestino, que acredita-se que foi por uma espinha de peixe, e ficou internado por 4 dias no hospital da base aérea de Natal. Nós somos de Natal, né? Mas ele não ficou só lá, ele precisou sair, se deslocar de ambulância para fazer exames fora, tomografia. Então ele teve pelo menos 3 saídas do hospital para outras unidades aqui dentro de Natal. E aí a gente acredita que foi isso, porque ele teve alta no domingo de carnaval. Segunda-feira ele já estava com sintoma de Covid em casa, ele e minha mãe. Minha mãe foi acompanhante dele durante esses dias no hospital e os dois tiveram os mesmos sintomas no início, né? Minha mãe se recuperou com 10 dias de Covid e meu pai evoluiu mal. E como é que foi essa evolução? Bom, essa evolução foi de 2 semanas, eu diria que ladeira abaixo. Começou com dor no corpo, muita indisposição, falta de apetite, e aí ele teve febre, teve um pouco de dor de cabeça. Passou o tempo, começou uma tosse. No fim dessa primeira semana, iniciou uma tosse. Ele ia, dia sim, dia não, ao hospital, por pedido da equipe médica, porque ele é grupo de risco, ele tem 71 anos, ele está acima do peso, ele é hipertenso. Então ele estava repetindo exames de sangue, estava repetindo o raio-x, fazendo essa espécie de monitoração aí do corpo, né? Mas aí no final dessa primeira semana ele iniciou uma tosse muito forte. E aí, com 1 semana exatamente depois, a médica disse que ele estava com pneumonia. Mas a saturação dele estava boa e ele estava em casa sendo tratado dessa pneumonia. Com muitos remédios, porque juntou tudo da primeira inflamação. Acho que ele estava tomando pelo menos uns 8 comprimidos aí diferentes. E juntou os remédios de pressão com a inflamação intestinal, com medicação que passaram para a Covid, com tudo isso.
E aí, ele em casa, na quarta-feira da última semana, saturou muito mal. A gente estava com o oxímetro comprado, a saturação dele chegou a 89. Foi a 91, 92. E aí fomos para o hospital, minha mãe levou e de lá ele já ficou internado. E nesse momento em que vocês precisaram interná-lo, ele precisou logo de UTI? Nessa ocasião, havia leitos disponíveis? Conta pra gente o que aconteceu. Olha, nessa ocasião ele não precisou de leito de UTI assim que internou, porque ele realmente vinha bem. A indicação da médica para leito de UTI foi 3 dias depois, praticamente. Foi na sexta-feira, ela olhou para ele disse que ele evoluiu muito mal de quinta para sexta, o pulmão dele piorou significativamente. Eu falei, piorou quanto, doutora? Ela disse, ontem a gente estava abaixo de 50% de comprometimento, porque eu ouvia, digamos assim, um problema pulmonar na base. E hoje, na quinta-feira, eu já estou ouvindo muito mais alto. Então, eu diria que está bem acima dos 50% de comprometimento pulmonar já, e é bilateral também. Uma percepção da médica, né? Desculpa, estão ligando acho que do hospital, vou atender. Tá bom, aguardo. Pode, fica tranquilo. No meio da minha conversa com o Matheus, ligaram para ele do hospital para dar notícias do pai. Então vamos lá, Matheus. Você falava do momento em que o seu pai se internou e que a médica entendeu que o pulmão estava muito comprometido. Nesse momento em que ele precisou ir para a UTI, havia leitos disponíveis? Conta pra gente um pouquinho como é que se deu esse momento. No momento em que ela disse ele precisa de UTI, eu já sabia das notícias que a ocupação no estado estava em torno de 98%. E eu, por ter muitos amigos na área da saúde aqui, amigos enfermeiros, médicos, intensivistas e tudo, eu já sabia que a situação nos hospitais particulares estava muito complicada. Então aí eu comecei a pedir a Deus para ter um leito no SUS. Mas não foi a realidade, assim, o que a gente encontrou. O que acontece? Pelo protocolo padrão do hospital, a gente primeiro pede aos hospitais particulares. Eram 4 os credenciados ao Hospital da Base Aérea de Natal. Nenhum dos 4 tinha vaga e um deles, o que menos tinha fila, tinha 3